O impeachment da presidente Dilma voltou aos noticiários depois que o presidente Lula passou a se referir com mais frequência ao tema, chamando o processo de golpe de Estado. Foi golpe ou foi impeachment? Se eu quisesse só like, nem tocaria nesse assunto, mas vamos nessa. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike, hoje eu tenho certeza de que serão muitos dislikes, e o seu comentário. Também acredito que muita gente tem visão diferente da minha e vai rebater meus argumentos nos comentários, o que é legítimo. Viva o debate democrático, político, saudável. Bom, primeiramente, o distanciamento histórico de um fato pode alterar a nossa percepção dele, do fato. Não confunda com revisionismo histórico, que é buscar uma tese alternativa quando o consenso não é interessante. As opiniões e o consenso mudam porque novos acontecimentos alteram a perspectiva. Segredos podem se tornar públicos e a gente pode passar a ter um quadro mais amplo, mudar de ideia no nível pessoal ou reescrever um capítulo da história dentro desse contexto de novos elementos. Isso não é virar casaca, não é negacionismo, não é revisionismo. Só para exemplificar, é muito comum quando um regime fechado é deposto, os historiadores se debruçarem sobre os segredos de Estado e dizerem, opa, não era bem como eles diziam que era. Entende? Olhando o impeachment da presidente Dilma, agora, a partir da ótica de 2023, fica óbvio que um poder da República usou suas prerrogativas para tirar uma chefe de Estado legitimamente eleita do poder. Mais importante do que discutir se pedalada fiscal era um argumento jurídico forte o suficiente, é observar que vários outros governos fizeram a mesma coisa e nada aconteceu. Ninguém pediu o impeachment. Ou se alguém pediu, não vingou. Pedalada fiscal é uma manobra contábil que empurra gastos do governo de um exercício financeiro para o outro para melhorar os números, maquiar os números, maquiar os resultados. É ilegal? Até hoje os especialistas debatem, mas a tese que prevaleceu na época do impeachment da Dilma foi a de que houve crime de responsabilidade fiscal. Juridicamente ela caiu por isso, mas o Temer pedalou, o Lula pedalou, Fernando Henrique pedalou, Bolsonaro pedalou e nenhum deles caiu. Falando especificamente do governo passado, a lista de razões para o impeachment do presidente derrotado é gigante. Mais de uma centena de pedidos que ficaram debaixo da bunda do Rodrigo Maia e depois do Arthur Lira. O que é uma pedalada fiscal diante do negacionismo científico que causou a morte de centenas de milhares de brasileiros? Só que é aí que entra o contexto. E é aí que a gente precisa discutir a definição de golpe. Impeachment, a gente viu isso claramente durante todo o governo Bolsonaro, não é só processo jurídico, é também e principalmente político. Se a maioria do Congresso não quiser, se não houver manifestação popular forte para derrubar o governo, o impeachment simplesmente não acontece. O ex-presidente, atualmente vizinho do Pateta em Orlando, não caiu por várias razões políticas. A primeira, comprou o apoio do Congresso Nacional. A segunda, tinha o apoio de um grupo barulhento e numeroso de pessoas que enchiam as ruas em plena pandemia, arriscando a sua vida e a dos outros para fazer atos a favor do governo. Atos a favor que ele, o ex-presidente, provocava e convocava. Para quê? Para criar o clima necessário para um provável golpe de Estado no futuro, mas também como prevenção contra impeachment. Tipo, olha aí, Congresso, mexa comigo para ver. As pessoas tendem a se esquecer disso, mas a Dilma tinha em março de 2016 10% de aprovação e 68% dos brasileiros aprovavam o impeachment. Vou deixar link. A política econômica ia muito mal das pernas, ela foi reeleita com uma margem apertada, milhões de brasileiros com camisa da seleção foram às ruas, eu não fui, tá? E hoje, olhando no que deu, é muito fácil se voltar para aquele período e dizer de boca cheia, foi golpe. Mesmo porque, como eu já defendi aqui, ainda que o processo de impeachment tenha seguido todos os trâmites legais e seguiu, foi um golpe interno no governo, porque o vice-presidente Michel Temer, do MDB, ajudou a articular. Porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, era do MDB. A Dilma foi abandonada e foi traída por um partido da coligação que a levou ao poder. Isso é fato inquestionável.
Como também é fato inquestionável que a imprensa naquela época, anterior a essa das mídias digitais, ajudou muito a criar um ambiente propício para o impeachment, ou para o golpe. Mas a questão que eu quero levantar aqui é: o que o Lula ganha repetindo, como ele vem dizendo, que a Dilma sofreu um golpe? Eu entendo e acho um belo gesto o esforço de resgatar a imagem de uma governante que caiu por uma prática que outros governantes fizeram impunemente. Eu entendo também que não existe no Brasil impeachment por mau governo, impeachment por rejeição. Não é sistema parlamentarista, mas a gente tem aqui um sistema chamado presidencialismo de coalizão. O presidente precisa do apoio de outros partidos e precisa formar maioria no Congresso para poder governar em paz. Foi por perder tanto a maioria no Congresso quanto o apoio popular que criou-se o clima para o impeachment ou para o golpe capitaneado pelo MDB contra a Dilma. Mas tudo isso aconteceu seguindo os ritos democráticos. A maioria do povo brasileiro ou aceitou ou comemorou. Então, nesse momento em que a gente está chamando de golpista um ex-presidente e altas patentes das Forças Armadas que tentaram, eles sim, atropelar a Constituição, atropelar o STF, atropelar o Congresso numa tentativa de tomada violenta de poder, com direito à destruição dos 3 palácios, símbolos dos poderes democráticos, falar de golpe contra a Dilma é, no mínimo, um erro estratégico. Porque, como já tem gente de oposição dizendo, só para provocar, se foi golpe e o Brasil não aguenta mais anistia, é preciso punir os responsáveis. Derrubaram uma presidente da República, centenas de deputados e senadores, 8 ministros do STF, que rejeitaram o pedido do governo de anular o processo. Entende o tamanho da coisa? É uma discussão que, além de não reparar o passado, ajuda a confundir a opinião pública e atrapalha o esforço pela justíssima punição dessa turma que abrigou golpista em porta de quartel por 2 meses, que tinha até minuta para o golpe na casa do ministro da Justiça, que tentou pôr em prática o golpe com atos de destruição, vandalismo, fora a punição pelos crimes na pandemia, pelos crimes contra a população indígena e outros. E como a gente está falando de punir peixe graúdo, cúpula militar, um ex-presidente, várias pessoas que foram eleitas para o Senado e para a Câmara, por isso tem foro privilegiado, o Brasil vai precisar do STF, que não chancelou o impeachment da Dilma, porque não era papel dele, sim do Congresso, mas rejeitou por expressiva unanimidade a tentativa de frear o processo. E, não menos importante, a coalizão do Lula conta com incontáveis apoiadores do impeachment ou golpe sofrido pela Dilma, a começar pelo seu vice-presidente Geraldo Alckmin. Na campanha o Lula disse que o Alckmin não apoiou, mas apoiou. Tem ele em vídeo manifestando apoio ao golpe ou ao impeachment. Também vou deixar link. Então, finalizando, existe algum bom motivo para que o presidente Lula ressuscite essa discussão? Ele, que já está tendo que lutar em tantas frentes diferentes para conseguir governabilidade? Moralmente, talvez até historicamente, a gente pode responder que sim. Mas politicamente, eu acho o momento péssimo. Por favor, discorde democraticamente de mim nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike. Eu sou o Maurício Ricardo. Lute pela democracia.